Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. É hora do consultório com o doutor Henrique Bonaldi. Consultório, eu estou exagerando naturalmente, mas hora que a gente aprende muito sobre medicina, doenças, saúde, remédio, qualquer dúvida que você tiver, manda aqui para o doutor Henrique. Pode ser sobre qualquer tema relacionado à saúde ou doença, com a dor que você esteja sentindo. Doutor Henrique, se não souber a resposta, ele pesquisa e tenta trazer aqui para a gente. Tudo bem, doutor Henrique? Ih, rapaz. Tudo bom, doutor Henrique? Boa tarde, gente. Eu estava escutando normalmente, mas tá bom. Vocês estão bem aí, todo mundo está nos escutando? Tomara que esteja sendo uma boa semana. Estamos sim escutando o senhor. Doutor Henrique, se a gente já tomou um monte de vacina de Covid, por que tem que tomar de novo? É o seguinte, o raciocínio da vacina do Covid é o mesmo de um monte de vacina. Em alguns vírus, a vacinação é definitiva. Por quê? Porque o vírus não é capaz de mudar mais. Em algumas situações, não só em vírus, como em bactérias, às vezes isso também acontece. Então, vocês já viram, o sujeito toma antitetânica, por exemplo, a cada 10 anos só, e faz um reforço a cada 10 anos. Por quê? Porque a capacidade do agente mudar, ela é mínima. No vírus do Covid, isso não aconteceu. Nós vimos, durante a pandemia, o vírus mudar várias vezes. Igual fica na gripe, por isso que você toma todo ano da gripe, né? Sim. Então, todos os vírus, todos os agentes que têm a capacidade de se modificar demais, você tem que ficar correndo atrás dele. E aí você muda essa vacinação, você melhora essa vacinação e vacina o sujeito mais de uma vez. No caso do Covid especificamente, é que a gente torce para que toda vez que você toma a vacina, você relembre do vírus e crie melhor imunidade contra ele. Então tem dois motivos aí. O primeiro é que às vezes o vírus muda muito e a gente precisa correr atrás dele. E segundo, que toda vez que a gente faz uma dose de reforço, a gente relembra, a gente faz o sistema imunológico da gente. Você lembra de fulano? Fica ligado aí que ele está chegando, é mais ou menos assim, entendeu? Para você não ser pego de surpresa. Entendi. Tem muita gente que ainda fala que cada coisa a gente ouve em relação à vacina, né, doutor? Como é que o senhor reage? Assim, o que o senhor pensa quando o senhor vê umas histórias assim malucas? Tem uma senhora sem brincadeira, ela falou assim para mim, não viaja de avião não, que os pilotos estão tomando vacina. E aí, mas gente? Eu tô falando sério. É cada teoria maluca que a gente ouve sobre vacina. Mário, tem um fenômeno no mundo, né, que está acontecendo, não é só no Brasil. Quem seguiu a mim no Instagram durante o período da pandemia, principalmente, viu que eu tinha um cuidado danado para separar o joio do trigo, que é usar a política, usar vários instrumentos para se proteger das posições políticas aí. E acabam errando um pouco na mão em relação a isso, por exemplo, usando a saúde para isso. Então, a vacina do Covid não tem, eu, Henrique Bonaldi, médico, CRM 11611. Eu não sei de estudo científico, comprovação nenhuma, dizendo que a gente está matando mais vacinando do que não. Dizendo que o prognóstico, ou seja, o futuro de quem vacinou é pior. Não existe isso. Por quê? Porque o mecanismo da vacina, Mário, a forma como a gente criou a vacina, a gente já tem outras vacinas que são usadas há anos. Essa vacina mesmo do Covid, algumas delas já estavam descobertas há mais de 10 anos. Elas foram só incorporadas, retestadas e colocadas em produção. Então, não existe. Agora, tem efeito adverso da vacina, meu bem? Tem, claro que tem. Tem para ela, tem para dar gripe, tem para dar febre aftoide, tem para todo mundo, para nós e para o boi, tem. Ser vacinado sempre é uma possibilidade de ter uma reação adversa. Existe uma reação adversa, por exemplo, chamada Guillain-Barré, que é um negócio chato, chega a ser muito grave. Graças a Deus, grande parte dos pacientes melhoram na sua plenitude, que é uma reação vacinal. E ela não é uma reação vacinal do Covid, ela é uma reação vacinal. E a gente põe o braço, Mário, para vacinar, desde que o mundo é mundo, feliz e contente. Mas agora no Covid nós resolvemos ficar bravo. É besteira. Tá aí, gente, é o médico tá dizendo. Dúvidas que foi a cara da semana passada. Neidel, porque a gente falou de sudorese, lembra? Do Botox. E ele falou, para suor nas mãos e nos pés, o Botox também é recomendado, evitar esse tipo de suor? É recomendado e é só a aplicação que é em local diferente, né? O mecanismo do suor, Mário, ele é o mesmíssimo para tudo quanto é lugar que você tem suor. Ele é um mecanismo neurológico, assim. É um descontrole de um nervinho parasimpático, que a gente chama de acetilcolina, que é um neurotransmissor, que acaba fazendo o cara suar mais do que deve.
E aí, a depender aonde você sua, é o local onde você está tendo esse desfaltério. E deixa eu falar um negócio que eu esqueci de falar na semana passada, que é super legal. Lembra que eu falei assim, eu tenho um amigo que chama Igor Damasceno Lima, que é um cara que fez tal, e piorou em outro lugar? O senhor falou, Sabe o que eu li, Mário? Peraí, doutor, o senhor não falou que ele fez botox, ele fez uma cirurgia, cortou o nervinho, e aí, em vez de suar num lugar, suou em outro. Perfeito. Eu que embolei o meio de campo. Mas só para demonstrar para todo mundo assim, ó, quem aplica ou quem faz a cirurgia pode ser dotado de efeitos colaterais. Então, no Botox existem alguns efeitos colaterais mais simples e na cirurgia o efeito colateral mais pesado, mais difícil de lidar é que em 50% a 20% dos casos, ou seja, até metade das pessoas que fazem a cirurgia começam a suar mais em outro lugar e é de forma irreversível. Então é a mesma coisa da vacina, meu bem. Você toma, é a mesma coisa que o Captopril. Você não acha que você vai pôr o Captopril na boca e tomar, e o trem não vai te dar efeito colateral. Por isso, minha senhora, que não é para ficar tomando trem sem ordem médica. Porque o médico, quando ele carimba, ele está o corresponsável. Ele está dizendo para a senhora assim, ó, se o bicho pegar, eu tô junto, hein? Porque fui eu que passei esse trem aqui, ó. Então ele não vai carimbar qualquer coisa para a senhora. A vizinha da senhora não carimba, moça. Então não vai na onda não, porque tudo quanto é coisa que a gente ingere, gera um efeito colateral. Ingere mais que deve chocolate para ver o tamanho que a senhora vai ficar. É assim, gente. Tudo faz parte da vida. Doutor, o Botox que a gente está falando, nosso corpo absorve, porque ele tem validade também, né? O que acontece com ele? Nosso corpo absorve o Botox, depois elimina, porque não fica lá para sempre. Ou fica? Ô Mário, isso é uma, vamos chamar de descoberta, muito legal. É um negócio, é uma toxina, né? E como toxina, chama toxina porque é tóxica para aqueles nervos, para aquelas mediações nervosas ali. E ela tem um pico de ação de quase 90 dias, na grande maioria dos casos, e em até 6 meses ela ainda funciona. Então, a gente conhece isso mais nas mulheres que fazem aí a aplicação do Botox, principalmente no rosto, mas isso é usado para vários pacientes. Por exemplo, tem pacientes com paralisia cerebral, pacientes com lesão neurológica grave, tipo pós-AVC, pós-trauma de crânio, pós-trauma de coluna, que está lá acamado, que o cara começa a ter o que a gente chama de espasticidade, ele vai ficando na posição fetal, porque o músculo vai contraindo de uma forma assim, assustadora. Ele ingere mais caloria do que nós e pesa menos do que nós, tamanho gasto energético por conta disso, inclusive, que tem hora que você tem que sacar a mão dessa toxina botulínica. Você bloqueia a ação do nervo em cima do músculo, fala para ele assim, para de estimular esse músculo. E ele para, só que isso dura um certo tempo, porque depois disso, como você não fez secção nenhuma, como você não cortou nada, essa toxina ela vai deixando de existir e as sinapses vão acontecendo de novo, ou seja, as ligações entre neuro e músculo vão acontecendo e geralmente os músculos voltam a contrair. E aí voltam as rugas, e aí voltam os quadros de espasticidade, voltam inclusive os quadros de suor. Entendi. Doutor, eu sei que a gente está fugindo um pouco do tema, mas eu tenho visto muita gente fazendo procedimento estético e não é num consultório médico, assim, de um médico. E às vezes com anestesia. Não é bom sempre ter um anestesista perto. Então, se a gente for fazer esse troço, o que você recomenda pra gente, assim? Mário, é assim, ó, em algum... É um assunto, inclusive, polêmico. Quer deixar pra semana que vem? Essa a gente vai na semana que vem. Não, é porque ele é mais um dilema ético do que qualquer outra coisa. Presta atenção, toda vez que você for fazer um procedimento estético, você está colocando algo para dentro e, consequentemente, você está lidando com a possibilidade de ter os efeitos colaterais, certo? Se você faz isso com um médico dentro do hospital, você não só tem uma equipe pronta para te ajudar, como você tem recurso para te ajudar. Quem não faz dentro do centro cirúrgico, quem não faz dentro do hospital, corre o risco, infelizmente, de evoluir com alguma complicação que não só, às vezes, não tem profissional adequado do lado para tentar ganhar esse jogo, como às vezes você não tem estrutura. Então, vou te dar um exemplo bobo, Mário. Teste ergométrico, você não abre um laboratório de teste ergométrico, aquele exame de esteira, em qualquer lugar. Por quê? Porque no teste ergométrico, 1 em cada 1000 pacientes vai ter um quiprocó lá dentro. E você não sabe que horas esse paciente vai entrar, ele pode ser o primeiro da fila. E aí você precisa de todo um aparato. Você não só precisa de qualidade técnica do cardiologista que executa aquilo, ele tem que ter formação para tal,
como você precisa de um carrinho de parada, você precisa dos cantos da sala de tal jeito, você precisa da porta que passa uma maca. Então tem um monte de diretriz dizendo como feito. Se para fazer um exame de esteira é assim, Mário, você imagina para fazer procedimento estético. Então qual é o meu conselho? Ainda que você não faça num lugar adequado, ou até que você não faça com um médico, pelo menos certifique-se, meu bem, de que os efeitos colaterais daquilo que você está fazendo, as possibilidades de efeito adverso daquilo que você está fazendo, são cobertas por aquele local e por aquele indivíduo que está fazendo. Não tem problema nenhum fazer com outro indivíduo nem em outro local. Mas esse outro indivíduo e esse outro local tem que ser capaz de resolver as adversidades, porque elas acontecem, faz parte da medicina invasiva. Invadiu, pode acontecer alguma coisa. Marcos, pergunta que ficou da semana passada. Perna e braço esquerdo estão formigando. O que pode ser isso? Pode ser, assim, é muito difícil. Isso é o que a gente chama de sintoma inespecífico. Ninguém fecha uma síndrome, ninguém fecha um diagnóstico, porque Mário tem esse negócio. Não sou eu, não. É o Marcos. Marcos, desculpa. Porque Marcos tem isso. Pode ser, Mário, desde uma lesão ortopédica simples, uma posição que ele dormiu, até coisas de sintoma psiquiátrico. Pode ser sintoma só de um sujeito passando por algum quadro de ansiedade e tudo mais. Então, minha sugestão, médico clínico. Vai num bom clínico. Se esse bom clínico está no melhor hospital do mundo, e você está na unidade básica de saúde perto da sua casa, é você que tem que definir. É um cara que você tem uma boa relação. Mas não é um sintoma específico igual tosse com catarro. Tosse com catarro, a gente sempre caminha para o mesmo lado, de pneumonia, de infecção de garganta, de sinusite. Esse sintoma de parestesia, que a gente chama, esse sintoma de formigamento, ele é muito vago. Ele pode ser um problema neurológico grave, até coisa da sua cabeça. Então vou falar pro Marcos. Vai pro médico, Marcos. Não fica enrolando com isso. Exatamente. Não fica sentindo esse trem em casa, não. Tá. Daniel, pergunta da semana passada também. Doutor, qual a especialidade que procuro para hérnia inguinal? Acho que está aparecendo uma em mim. Doutor Fábio Miranda, cirurgião... médico, meu amigo. Por isso que eu falei o nome dele, inclusive, estou brincando com você. Ele foi meu professor. Cirurgião geral. Vai em qualquer cirurgião geral. Essa é a aptidão do cara que faz cirurgia geral. Pode ficar sossegado. O cara faz 2.513 por dia. Esse trem é um trem geralmente muito simples de resolver. E outra, tem uma época para resolver. Nem toda hérnia é cirúrgica neste momento agora. Quem é que te explica isso melhor e vê se a sua hérnia é esse caso, é um cirurgião geral. Sim, mas o que é hérnia inguinal? Hérnia é toda vez que eu ultrapasso um conteúdo para um lugar onde não era para estar aquilo. Então, por exemplo, na hérnia inguinal, na região inguinal, que é a virilha, a gente chama de inguinal, a região da virilha. Nessa região da virilha, as aponeuroses lá, os tecidos que seguram os músculos trabalhando no local certo, eles se abrem e a alça do intestino, parte do seu intestino, sai por aquilo. E fica fazendo aquele calombinho. Quem tem hérnia sabe que na hora que levantar de manhã, quando faz força com a barriga para sentar, a hérnia sai um pouquinho. Quando está parado numa fila ou andando demais, ela sai um pouquinho. E o cara tem que deitar. Quando ele deita, ela volta para dentro da cavidade. Isso é hérnia. E a hérnia inguinal é de ofício do cirurgião geral. Perfeito. A Sara mandou a seguinte mensagem para a gente, nosso ouvinte Sara. Doutor, está sabendo a virose está circulando por aí? Tem uma virose circulando por aí. Doutor, tá sabendo? Sintomas: 38,5 de febre, coriza, dor no corpo, dor nos olhos, tosse seca. Dá uns 15 dias essa virose. Eu tô no finalzinho. Me derrubou legal, tá? 3 dias de febre e dor no corpo. Como se fosse virose nova. Mário, virose é assim, vem e volta, doutor. Vem e volta e tem 13 milhões de vírus nos esperando. Não desespera com esse trem, não. Isso chama virose, porque é causado por vírus. Quando é causado por vírus, a gente pode, na grandíssima maioria dos casos, respirar com calma, porque é uma doença autolimitada, ela vem, fica 3, 5 dias ruim, às vezes 7, pode ficar até 10 dias. Às vezes tem gente que fica chumbado mais uns 2, 3 dias depois, mas isso é pós-infecção, não tem a ver com a infecção mais, mas isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, com o tempo, e segundo, que nesse tempo a gente se aglomera mais. Então nós vamos lembrar de novo lá do Covid. Quando chegava a época de abril, maio, junho, o médico ficava desesperado e falava: gente, pelo amor de Deus, vocês ajudam aí com o trem de máscara, lava a mão, fica longe um do outro, porque já é uma época que vamos ter mais infecção de vírus. E o racional dessas infecções virais de via aérea, essas sinusites, essas gripes, essas resfriadas, é o mesmo racional do Covid.
Como é que você faz para não ter? Lava mais a mão, fica mais longe dos outros, viu que alguém está espirrando, sai um pouco mais de perto. É assim mesmo, porque são vírus de contato aéreo, passa de um indivíduo para o outro, não só no contato, como pelas gotículas que ele espirra, que ele tosse. Então, ficar isolado do mundo na época de inverno, no Tibete, faz você não ter virose. Fora isso, teremos virose, não tem muito jeito. No Tibete, vai isolar bem lá no Tibete, hein? Não é no Tibete, então o Everest, né? Everest. Doutor, Meu lado tem mais debochado. dúvida para o senhor aqui. Luciene, boa tarde, doutor. Pode tomar as duas vacinas juntas? A gripe e a bivalente? Esse é um negócio muito legal. Existe Dúvida um da conceito Luciene. máximo. Tá bom, Luciene, existe um conceito máximo na vacinação que os infectologistas podem falar, os enfermeiros de unidade básica de saúde, então eles são os bichos nesse negócio, pode falar melhor que eu. Mas é o seguinte, toda vacinação prioriza-se fazer de uma vezada só ou com pelo menos 15 dias de distância. O que o cara está querendo dizer com isso? Na hora que eu entro em contato com um monte de vacina no mesmo dia, meu corpo consegue reagir e criar imunidade para cada vacina daquela melhor do que se eu fizer uma hoje, uma amanhã, outra depois. E num prazo de 15 dias é o prazo que seu corpo tem para montar as imunidades contra aquela vacina e estar pronto para montar novas. Então, de duas, uma, ou vacina o trem tudo numa vezada só e sai de lá com 35 furadas, ou então deixa a cada 2 semanas. Tem vacina, inclusive, pede 30 dias de distância. Perfeito, doutor. Carlos Alberto, nosso consultor para assuntos intelectuais, que é fotógrafo aqui da Rede Gazeta, quer fazer uma pergunta para o senhor. Diga, Carlos Alberto. Ei, doutor Henrique, tudo bem? E aí, Carlos, tá bom? Sou seu fã, hein? Seguinte, eu queria perguntar para o senhor se o senhor já sabe ou se já existe algum estudo com as pessoas que não pegaram Covid, porque acho que tem muita gente que não pegou Covid. Eu, por exemplo, não peguei, eu não sou mais jovem, né? Conviveu com muita gente com Covid. Convivi com muita gente, fiz trabalho dentro de UTI, fiquei 5 dias na UTI de Covid, né? E trabalhando no dia a dia, minha esposa teve, meu filho Você teve. testava sempre? Testei, eu tenho 22 testes de Covid. Ó. E não peguei Covid. Nossa Senhora. Fiz 22 testes só de um laboratório, fora os outros eu nunca peguei. Amém, né? Trata-se de um super-homem ou tem explicação para isso, doutor? Carlos, olha só, eu trabalho até hoje numa unidade que recebe pacientes com Covid, graças a Deus, tem 50 mil anos que a gente não recebe pacientes com Covid, graças a Deus, mas eu levei seguramente 80 pacientes para tomografia dentro do elevador pequeno, eu intubei mais de 50, 60 pacientes, eu atestei óbito para mais de 100 pacientes e eu também não peguei. Nossa, muito triste. Nem eu, nem o doutor Eduardo de Castro, que é um colega meu que saiu isento também. Presta atenção, existe um cara, um infectologista desse monstro no mundo, inclusive um senhorzinho já, não sei nem se ele está vivo ainda, que no começo da pandemia, ele é um europeu, não vou lembrar o nome do cara, mas é um cara respeitado no mundo científico. No começo da pandemia, ele falava assim, os cálculos que todo mundo está fazendo para o Covid são corretos, exceto que estão achando que 100% da população é suscetível à doença. E não é, ele avisava antes, lá, quando ele falou isso em janeiro, o trem estourou em dezembro, em janeiro ele falava. Por quê? Porque o Covid, o SARS-CoV, ele não só tem mais de um, como ele também faz imunidade cruzada com alguns outros vírus. Então, a depender do estilo de vida que você teve, você passou por contato com esse tipo de vírus e ficou mais imune a ele, certo? Agora, tem um outro detalhe aqui, Carlos. A gente não sabe ainda quem realmente não pegou, e aí o Carlos eu ainda consigo falar, porque o cara tem 22 testes, mas eu, Henrique, por exemplo, testei 3, 4 vezes só quando eu tinha síndrome. E vamos lembrar que tinha gente que assintomático tinha o vírus presente nos exames. Então a gente não sabe dizer ainda se o cara não pega ou se ele não faz sintoma. Isso ainda é uma dúvida. Mas tem gente que não pega e tem gente que não faz sintoma. Tem os dois jeitos, né? Carlos fez 22 testes, meu Cristo. Esse homem não pegou. Mas ninguém sabe explicar. Ótimo. Mas a explicação teórica que engloba tudo quanto é doença, não só o Covid, é essa. Principalmente na doença viral, existe o que eles chamam de imunidade cruzada. Eu peguei vírus do gripe X e quando veio o X mais 2, eu acabei também não pegando, porque a minha imunidade criada para o X acabou aguentando a porrada do X mais 2. Doutor Henrique, sou sempre muito gentil, didático, paciente conosco. Muito agradecido, doutor Henrique Bonaldi. Vão com Deus, gente. Boa semana para todo mundo. Um abraço. Até a próxima terça-feira.